Olá a todos e todas. Antes de mais nada, gostaria de agradecer muitíssimo os organizadores desse evento, World Views, ah, Latin American Art in the Colonial Turn, Michael Asbury e Sofia Gotti, por organizarem essa conferência, e também, muito especialmente, a Ana Magalhães, que é organizadora dessa sessão. Eu vou imediatamente começar a ler essa minha comunicação, que se intitula Pequena História da Arte, Paradoxos da Arte Indígena como Origem Canônica da Arte Latino-Americana. Especialmente vou tratar do caso brasileiro, mas espero que essas reflexões sirvam para pensarmos o campo da arte latino-americana de maneira mais geral. No início desta minha interpretação acerca da gênese da noção de arte indígena, está uma publicação editada pelo Comitê Brasileiro na ocasião da Exposição Universal de Paris, em 1889, onde houve a construção de um pavilhão brasileiro, além da participação do Brasil em várias outras exposições montadas na ocasião. A publicação em questão, Le Brésil en 1889, foi uma publicação editada em 25 capítulos, com um capítulo dedicado à arte, que é o qual eu vou me dedicar aqui. Essa publicação ocorre, então, dentro desses esforços, né, de apresentar o Brasil na Exposição Universal de Paris, entre os quais a realização de uma exposição dentro de uma outra exposição dedicada à habitação humana, uma exposição que contou com 32 edificações construídas abaixo da Torre Eiffel, entre as quais uma edificação dedicada à habitação, à história da habitação inca, peruana, na qual o Brasil, então, participa, né, com uma sala instalada nessa casa, né, dedicada à exposição de artefatos e objetos arqueológicos e etnográficos brasileiros. Essa exposição foi organizada pelo Ladislau Neto, então diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, né? Essa exposição apresentava, segundo um cronista de época, eu cito, né, uma reconstituição conscienciosa e erudita de documentos os mais raros, os mais sérios, um pequeno museu de antiguidades americanas. Trajes completos de botocudos, chivaros, eram apresentados juntos a objetos de arte plumária e artefatos arqueológicos recém-explorados no contexto da arqueologia brasileira. A publicação em questão, essa que eu acabei de mostrar a vocês, né, trazia, então, esse capítulo dedicado à arte no Brasil, redigido pelo intelectual paulista Eduardo Prado, que eu gostaria de frisar aqui, né, me parece inaugurar um capítulo original da recém-constituída História da Arte no Brasil, e que colocava, ao mesmo tempo, no começo dessa narrativa sobre a arte nacional, a produção das populações indígenas, tomando-as como esteio e modelo para o desenvolvimento daquilo que se considerava, então, urgente, né, o desenvolvimento das artes nacionais. As ideias do texto de Eduardo Prado são devedoras de publicações que haviam sido recém-editadas no Brasil, como a Belas Artes, Estudos e Apreciações, de Félix Ferreira, publicado em 1885, além de todo o debate artístico que se intensificara a partir dos anos de 1870, né, em torno especialmente da noção de arte e de escola brasileira. Além de se situar nesse debate, né, o texto do Prado traz de maneira
bastante original, numa reunião de fontes sobre a produção artística no Brasil, de viajantes até um compêndio, vamos dizer assim, dos escritos que até então se tinha a respeito da arte produzida no território brasileiro. Como aspecto em grande medida original, né, tendo como precedentes, até onde a gente pode averiguar, os textos do Charles Hart e de Félix Ferreira, ambos dedicados à arte indígena no Brasil, publicados na revista da Exposição Antropológica de 1882, o texto de Prado faz um apanhado, né, do patrimônio artístico brasileiro, não só das artes visuais. O tratamento que ele dá a elas, especialmente aquilo que se então entendia como belas artes, é de fato exíguo. Né? Mas, no meu entender, isso se dá porque a noção que o autor partilha, né, com relação à arte é muito mais abrangente. Ela envolve, abrange, abarca monumentos arquitetônicos, paisagismo, manifestações da arte ornamental, da arte utilitária, decorativa, da cultura oral, popular, da música erudita e popular, de matriz ibérica, de matriz indígena. É notável, né, a valorização que Prado faz da produção colonial, de fato, ele realiza um grande esforço de resenhar, né, tudo aquilo que havia se escrito até então a respeito dessa produção. Mas o que me interessa aqui destacar com vocês hoje é, de fato, a originalidade, né, desse relato no que diz respeito ao tratamento dado à produção indígena. Nesse relato aparece sintetizada uma opinião que vinha se gestando entre intelectuais e críticos das 2 décadas precedentes, a de que a cultura material indígena americana deveria ser considerada como arte, constituindo elemento chave e originário de uma ideia de arte nacional. No seu exame, Prado se centra exatamente na manifestação das artes plumárias e da cestaria. Ainda que ele contraste essas manifestações, né, com as belas artes, considerando-as a arte rudimentar que se havia encontrado entre os indígenas no Brasil, ele dedica boa parte do seu texto a desenvolver uma apreciação dessa produção, sublinhando as então recentes descobertas de produtos cerâmicos da Amazônia, considerados de particular ornamentação e de como ele diz, certo desenvolvimento saliente na beleza das formas. Ele considera a arte da ornamentação plumária aquela que mais havia se destacado, impressionado os primeiros invasores. Ressalta o fato dessas tradições se manterem entre muitos povos, capazes, segundo ele, de fazer eu cito, mais belas oposições e gradações de cor, como o vermelho de cor, fogo em chama, o amarelo de um rico tom de narciso e do azul mais bonito. Ele lembra dessas espécimes reproduzidas, né, no livro de Debré, mas também naquelas litografias coloridas realizadas a partir do trabalho da Comissão Geográfica e Geológica do Império na expedição do Ceará, essas que a gente vê aqui, né, gravadas pelo Instituto Artístico dos Irmãos Flores. Depois de comentar os ornamentos plumários e outros adornos, lamentando frustradas tentativas de encontrar grandes monumentos construídos por indígenas no território brasileiro, a grande obsessão, né, dos arqueólogos nessa época, o autor retorna às artes cerâmicas produzidas entre os povos indígenas. E, para tanto, ele recorre justamente aos escritos daquele que foi o primeiro estudioso a reclamar o valor artístico das produções materiais indígenas do território brasileiro, o
geólogo, paleontólogo, naturalista canadense Charles Frederick Hart. No seu ensaio Origem da Arte e Evolução do Ornamento, escrito após suas viagens de investigação no Brasil em 1867 e 71, Hart sustentou a necessidade de considerar os ornamentos presentes nos objetos indígenas como arte. Prado comenta os achados de Hart e seus colaboradores, né, analisando as diferenças entre as produções de cerâmica crua e cozida, descrevendo características de algumas urnas funerárias e se concentrando a descrever os achados de Hart e sua equipe na Ilha do Marajó, nos modos do Pacoval, sustentando que eles haviam mudado a percepção acerca da indústria indígena, por ultrapassarem, segundo ele, a produção utilitária e expressarem imaginação e pensamento artístico. Analisando vasos, pratos, enfim, todo esse material encontrado, né, nas pesquisas arqueológicas, Prado analisa, enfim, observa, né, aquilo que ele considera a observância instintiva de regras, mas, sobretudo, a preocupação com a figura humana, que, considerada por ele, né, ao mesmo tempo a mais alta e primeira expressão da arte. Ele entende que essas obras todas demonstram belas proporções, revelam uma preocupação de beleza, eu cito, né, da parte do artista, que não se contenta em obter a simples convenção, tanto quanto a forma, quanto a decoração gravada ou pintada. Segundo o autor, todos teriam um senso definido, uma originalidade nas formas, na policromia e na ornamentação que não se observava em nenhum outro povo antigo. Esse escrito de Prado corrobora uma mudança expressiva relativa à apreciação das artes indígenas produzidas pelos povos originários no território brasileiro e americano. Ele constrói, ao mesmo tempo, condições de possibilidade para a operação discursiva que passa a considerar essa produção a origem de uma arte nacional. De fato, nas narrativas posteriores, a presença da arte indígena em manuais, livros panorâmicos, coleções, torna-se recorrente, quase como um topos de uma ideia de arte nacional. De Teodoro Braga, Vicente do Rego Monteiro, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, até Mário Pedrosa, se quisermos, se observa essa persistência de um modelo narrativo que toma a arte indígena ao mesmo tempo como origem e uma espécie de seiva da arte brasileira, da arte americana, um repositório que ao mesmo tempo sinaliza a sua origem e manancial infinito de renovação. É fundamental, entretanto, notar que essa hegemonia contrasta com a quase absoluta ausência dessa mesma produção nos museus de arte, brasileira especialmente, né? Assim como da voz de seus autores. Mesmo na produção acadêmica sobre a história da arte no Brasil, caso, né, que a gente analisa aqui, pouco existe sobre a produção artística indígena. Ao mesmo tempo, se naturaliza sua onipresença. Ao mesmo tempo que se naturaliza a sua onipresença, naturaliza-se sua invisibilidade enquanto campo que tem sua história, seus agentes e suas próprias formas de organização. É breve essa história da arte, como já colocou Denilson Banil. A ausência concreta da arte indígena nas coleções de arte do século XIX até agora não implicou em nenhuma mudança expressiva nesses modelos narrativos, ainda que eles se valham dessa estrutura mítica de uma narrativa de origem situada na arte indígena e frequentemente recorram a ela, seja para procurar a fonte de originalidade, elementos pretensamente autóctones da cultura nacional, ou mesmo para esboçar posicionamentos críticos, solidarizando-se com questões políticas e ambientais do momento. Qual seria, portanto, a importância de debater essa operação discursiva e simbólica hoje, quando as preocupações de historiadores da arte, pesquisadores e curadores
se voltam para a necessidade de criar narrativas contracoloniais da arte. Mas ainda quando vozes indígenas de curadores, artistas, pesquisadores, produtores, demandam uma reparação histórica, uma retomada dos espaços da história, do museu, do patrimônio, aos quais lhe foi negada a entrada como sujeitos, ocupando-os como objeto de estudo, repertório, tema e inspiração, como se fossem uma natureza à disposição de artistas, pesquisadores e idealizadores de identidades supostamente constitutivas da brasilidade, nacionalidade, americanidade. Como a disciplina da História da Arte responde ao protagonismo de artistas pesquisadores indígenas hoje? Como é capaz, nesse processo, de reavaliar seus critérios, periodizações, métodos? Sobretudo, como pode se deixar rever e repensar pelos próprios indígenas, e tornar-se, assim, uma aliada na circulação e valorização de seus saberes, na defesa dos seus modos de vida, de seus patrimônios imateriais, indissociáveis da cultura material e artística que produzem. O reconhecimento de produções artísticas feitas a partir do olhar dos indivíduos que as traçaram, como diz Naime Terena, é algo que não deve se fazer não só pela demanda daqueles que a solicitaram ou delas se apropriaram. Essas vozes não foram ouvidas. Como a história da arte vai se relacionar com essas formas imateriais que impregnam essas produções e constituem seus próprios fundamentos poéticos? Códigos cerimoniais, memórias, encantamentos, visões, sonhos. Atravessada por uma história de apagamentos, essa visibilidade hoje demandada e agenciada por artistas e pesquisadores indígenas coincide com o campo político de resistência. Ela hoje é aquilo que sujeitos indígenas demandam por tratar a partir da sua própria voz. Numa primeira versão dessa fala, que eu recentemente publiquei na revista Modos, eu terminava minhas palavras afirmando a urgência de escuta dessas demandas dos artistas indígenas. Eu citava o poema Reantropofagia, de Denilson Banil, mais uma vez, que, de certa maneira, faz uma reivindicação de reparação sarcástica e dura, como é a fala do artista. Com toda a sua mordacidade, entretanto, ele trazia uma promessa e uma esperança dessa reparação. Hoje, entretanto, eu encerro essa fala em choque e em luto. E gostaria de compartilhar com vocês, mais uma vez, outra fala do artista, que gentilmente me permitiu fazê-lo aqui. Uma carta do Denilson Banil a todos nós. Olá, espero que esteja firme mesmo nesses tempos difíceis que passamos. Como deve saber, essa semana fomos surpreendidos pelo encantamento de Jardim Esbel. Desde que eu e ele nos encontramos nesse mundo, vivemos e construímos juntos caminhos que penso que foram importantes para a cena que se nota hoje. Nos amamos, brigamos, discutimos, brincamos, viajamos juntos pelo calor e frio do mundo, rimos, choramos, bagunçamos o coreto, como dizem por aí, ficamos sem nos falar, voltamos a nos falar, trabalhamos, pulamos em muitos rios e mares, concordamos com muita coisa, discordamos de outras muitas coisas, mas em uma coisa éramos incorruptíveis: no desejo de construir uma arte onde pessoas indígenas pudessem ter voz ativa e chances de, quem sabe, chegar ao topo, lugar onde nunca estivemos antes. Jaider chegou a esse lugar, o que para os brancos é considerado sucesso. Para nós dois, esse fake sucesso branco foi dia a dia tornando-se um peso. Infelizmente, ficou pesado demais para ele, mas poderia ter sido para qualquer um de nós. A cobrança de respostas para salvar a arte, a pressão por não falhar em nossa caminhada ou com nossos parentes indígenas, a ininterrupta fome de quem nos vê como uma novidade devorável no mercado,
Tudo isso é considerável sucesso e o auge da carreira. Tudo isso é um muro que nos cerca e nos tira do que é mais importante, uma vida saudável. No momento em que sentimos as mãos do mundo ocidental nos puxar, eu me retirei para desacelerar e pensar sobre o que estava acontecendo. Poucas semanas atrás, deletei mais uma vez minhas redes sociais a fim de sair dessa pressão, em estar sempre disponível e sempre obrigado a responder como decolonizar o mundo. Como se isso fosse nossa responsabilidade salvar o mundo sozinhos. Como se não fosse uma responsabilidade de todos. Ah, não. Nós somos obrigados a salvar um mundo que nunca nos quis, mas no momento que precisam, nos recorrem e exigem que estejamos à disposição. Estive com Jaider a semana passada, conversamos pouco, pois nossos e-mails estavam lotados, nossa caixa de mensagem estava lotada, nossos horários estavam lotados. Mesmo todo dia juntos, do café da manhã à hora de dormir, por uma semana inteira conversamos pouco. Nós estamos cansados. O que é postado nas redes sociais não representa o quanto de dor estamos passando diariamente. E eu, e com certeza Jaider, não fazemos isso para agradar branco ou para ficar famoso. O motivo principalmente era para construir um caminho para outros indígenas, construir possibilidades para os nossos. Éramos o espelho para quem é indígena e ainda sonha em ser artista ou ser qualquer coisa diferente da realidade horrorosa que jovens e crianças indígenas vivem hoje. Nos forçamos a estar disponíveis para um mundo que, enquanto banil, eu acredito, para aqueles que ainda irão nascer. Mas isso pesa. Desse modo, peço com muito respeito ao Jaider e aos artistas indígenas passado, presente e futuros, que cuidemos que esse caminho aberto por nós nunca seja interditado, nunca deixe o mato cerrado. Que nós, eu e você, limpemos o caminho sempre e que no futuro próximo seja mais fácil de caminhar nele. Cuidemos da memória de Jaider e, principalmente, cuidemos para que seja mais leve o caminhar, o nosso e de outras pessoas. Entendo que seu sucesso e topo, a que tanto lutamos, tem como resultado a tragédia, sinto que preciso pensar ainda mais sobre que tipo de arte indígena eu tenho que construir. E se a recepção que o mundo da arte ocidental nos deu levou um de nós ao grave fim, preciso pensar ainda mais em que tipo de relação quero manter com a arte ocidental. Se é pela arte que resistiremos, vai ser pela arte. Mas de minha parte, ela não será para satisfazer a fome de nenhum glutão da arte. Com carinho e admiração, Denilson Banil. Obrigada.